Carlos Antônio Bacelli, nascido em Uberaba, Minas Gerais, em 9 de novembro de 1952, é formado em odontologia e funcionário aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Há 34 anos cooperando com as atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, Bacelli é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, sendo esta última de amparo às vítimas do HIV. Carlos Bacelli psicografou dezenas de obras de vários outros espíritos, tais como Bezerra de Menezes, Inácio Ferreira e Odilon Fernandes. Atualmente, Carlos Bacelli dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, entidade que abriga várias pessoas de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades públicas de psicografia, aos sábados e domingos pela manhã, atendendo a centenas e centenas de pessoas que acorrem em busca de uma palavra de consolo e de esclarecimento de seus entes queridos que demandaram a vida maior. Sem maiores delongas, passamos a palavra para Carlos Bacelli. Obrigado. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos aqui com todos vocês, em Divinópolis, pela primeira vez nesta cidade acolhedora, fraterna, de muitos amigos. Estivemos ontem em Lagoa Santa, hoje em Divinópolis, amanhã estaremos na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no grupo Sheila, em Pedro Leopoldo. Na segunda-feira estaremos em Belo Horizonte. Queremos agradecer a amizade, a atenção de todos. Inicialmente faremos uma exposição síntese sobre o tema mediunidade com Jesus, estudando através de uma palestra que organizamos, que desenvolvemos sobre Chico Xavier, fenômeno mediúnico e fenômeno humano. Como o nosso irmão Sérgio disse, não se pode falar em mediunidade com Jesus, exercida com Jesus, sem mencionarmos o exemplo extraordinário de Francisco Cândido Xavier. Hoje, 31 de março, estamos recordando a desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. 31 de março de 1869, depois de amanhã, 2 de abril, estaremos comemorando a data natalícia de Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo no ano de 1910. Se estivesse conosco, estaria completando 97 anos de idade. E no dia 18 de abril, no próximo 18 de abril, estaremos comemorando o sesquicentenário da doutrina espírita, os 150 anos do Espiritismo, como doutrina codificada. 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em Paris, na França.
Conforme percebemos, estamos vivendo aí dias importantes, efemérides importantes para o movimento espírita. Inicialmente faremos uma exposição, síntese, conforme já dissemos, sobre Chico Xavier, fenômeno mediúnico e humano. Depois, num segundo instante, poderemos responder a uma ou outra pergunta dos nossos irmãos, das nossas irmãs presentes. Teremos 5 minutos, um rápido intervalo, e durante esse pequeno intervalo, alguns companheiros, algumas companheiras recolherão as perguntas feitas por escrito, de preferência sobre o tema, para não nos alongarmos excessivamente. Esclarecemos que o assunto que será desenvolvido a seguir trata-se de um seminário e que desenvolveríamos num tempo mais amplo, de 3, 4 horas. Por esse motivo, andaremos um pouco mais depressa com o assunto, para, evidentemente, não cansarmos os nossos irmãos. Vamos ver aqui se eu vou conseguir manejar isto. Vamos começar com esta frase de Chico Xavier para as nossas reflexões. Mas quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda cumprindo sua obrigação? Quando nós ouvimos semelhante afirmativa de Chico Xavier, de uma pessoa tão importante, comparando-se a uma formiga, como também costumava comparar-se a um verme, a um cisco, a um pé de capim, nós pensamos de imediato que precisamos de um pouco mais, todos nós precisamos um pouco mais de humildade no cumprimento dos nossos deveres espirituais. Nós nos recordamos de que certa feita, contou-nos o Chico, ele havia concedido uma entrevista a um repórter e, respondendo a uma pergunta, ele se comparou a um pé de capim. Quando voltou para casa, feliz pela tarefa cumprida, Emmanuel lhe apareceu e disse: Chico, correu tudo muito bem, mas você cometeu um erro, você cometeu um deslize. E Chico Xavier, na sua simplicidade e grandeza de coração, perguntou ao mentor espiritual: mas qual erro eu teria cometido? Emmanuel respondeu: você se comparou a um pé de capim, Chico, e nem a um pé de capim você poderia ter se comparado, porque o pé de capim ainda cresce. De fato, o pé de capim cresce, como se Emmanuel quisesse dizer a ele naquele momento: você não cresce, pé de capim ainda cresce.
Então, quando nós falamos em mediunidade com Jesus, nós precisamos pensar que mais importante que qualquer técnica de desenvolvimento mediúnico, que mais importante que qualquer conhecimento teórico da mediunidade, é o nosso posicionamento dentro da doutrina, é o nosso posicionamento na condição de medianeiros. Com que propósito estamos procurando a mediunidade? O que nos move interiormente na procura dessa ou daquela faculdade mediúnica, no desenvolvimento dessa ou daquela faculdade? Como nos consideramos na condição de adeptos da doutrina espírita? O que estamos fazendo no espiritismo? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa intenção mais íntima? Como o nosso caro Dr. Odilon sempre nos diz, existem médiuns que estão na mediunidade para servir a doutrina. A causa da doutrina espírita na revivescência do Evangelho de Jesus é muito maior que o exercício dessa ou daquela faculdade mediúnica. No entanto, muitos estão no espiritismo para se servir dele. Muitos estão na mediunidade para se valer da mediunidade, procurando projeção, procurando qualquer tipo de ganho, procurando qualquer vantagem de ordem pessoal. Chico Xavier atravessou a existência servindo o próximo. Por isso que, de certa forma, ele se transformou numa unanimidade, no homem sem arestas, porque se ele se notabilizou na condição de médium excepcional que foi, ele também se projetou e principalmente se projetou pela sua bondade, pela sua condição de homem de bem. Vejamos, os livros psicografados por Chico Xavier, como ele próprio costumava dizer, pertenciam, como pertencem, aos espíritos. Os espíritos escreviam através dele. Emanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Cornélio Pires, Maria Dolores, Meimei e tantos outros. Mas os exemplos de vida que nos foram deixados por Chico Xavier pertenciam a ele, ao espírito dele. E sem dúvida alguma, dos livros escritos por Francisco Cândido Xavier, não há um que supere em qualidade o livro de sua própria vida, o livro que ele escreveu no dia a dia, ao longo de quase 93 anos de profícua existência entre nós. Desses 93 anos, quase 93 anos de idade, 75 anos servindo a causa da doutrina espírita, e ainda se considerava uma formiga. Quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Nós precisamos de pensar muito nisso, dentro de nossa movimentação
doutrinária, para que nós não nos equivoquemos, para que nós não venhamos a nos considerar aquilo que nós efetivamente não somos. Por este motivo, nós iremos estudar Chico Xavier na condição de fenômeno mediúnico e fenômeno humano. Como fenômeno mediúnico, nós consideramos Chico Xavier o maior da história, tanto no campo dos efeitos físicos, quanto no campo dos efeitos intelectuais. Porquanto Chico Xavier representa o ápice da mediunidade, representou para nós o clímax da mediunidade. Ele se notabilizou como médium psicógrafo, sendo autor de mais de 400 obras traduzidas para diversos idiomas. Um dos autores mais lidos em todo o Brasil, só perdendo para Paulo Coelho. Depois de Paulo Coelho, Chico Xavier foi o autor ou coautor mais vendido no Brasil, cerca de 30 milhões de exemplares, sendo que os seus livros já foram traduzidos para diversos idiomas, para o inglês, para o francês, para o castelhano, para o japonês, para o esperanto, para o grego, etc. Mas Chico Xavier não era apenas médium de psicografia, era também extraordinário médium, clarividente, clareaudiente, médium de cura, médium de efeitos físicos. Como veremos, os espíritos se materializavam de corpo inteiro, através de sua mediunidade de efeitos físicos. Emmanuel se materializava de corpo inteiro, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz. Nós em Uberaba tivemos oportunidade de testemunhar diversas curas realizadas através do médium Chico Xavier. Pouca gente sabe, mas durante mais de 50 anos, quase 60 anos, Chico Xavier também funcionou como médium receitista. Ele trabalhava tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba como médium receitista, recebendo dos espíritos, em média, por cada reunião, cerca de 150 a 200 receitas. Os espíritos, através dele, receitavam homeopatia, tratamento homeopático ou tratamento espiritual na casa espírita. Não raro, através de Chico Xavier, no trabalho de receituário, os espíritos transmitiam aos consulentes orientações pessoais. Nós acompanhamos durante muitos anos em Uberaba, na comunhão espírita cristã, primeiro, e mais tarde no grupo espírita da prece, acompanhamos durante muitos anos o trabalho de receituário. E através desse trabalho de receituário, muitos se curavam dos males que os afligiam. Porque Chico Xavier
é bom que se diga isto. Chico Xavier não era apenas e tão somente procurado para um contato com o mais além através das cartas psicografadas. Não, ele era procurado pelos desenganados pela medicina, por pessoas desesperadas, por pessoas com problemas espirituais graves, com problemas de obsessão, com transtornos psíquicos, os mais variados, transtornos psicológicos. Ele não era procurado apenas para uma mensagem. Ele não era procurado apenas como médium psicógrafo. Ele era procurado principalmente como ser iluminado. Ser iluminado que efetivamente ele o era e continua sendo na pátria espiritual. Sem dúvida alguma, nós colocamos Chico Xavier como sendo o maior fenômeno mediúnico da história, e não apenas da história recente da doutrina espírita. O Espiritismo estará completando 150 anos no próximo dia 18. Trata-se de um tempo relativamente curto para uma doutrina, para o que uma doutrina de tríplice aspecto, como é o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, pretende junto à humanidade. Não se tem notícia na história da humanidade de um médium, é claro, excetuando-se Jesus Cristo, se bem que Jesus Cristo não pode ser considerado propriamente médium. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca Jesus na condição de médium de Deus. Era tal a sintonia entre Jesus e Deus que o levou a dizer: Pai, somos um. Tal era a integração entre ele, Filho, e o Pai. Mas se nós compararmos o médium Francisco Cândido Xavier com qualquer outro médium da história, nós veremos que ele, sem dúvida alguma, pode ser apontado como o maior fenômeno mediúnico da história, não apenas pela quantidade de livros que escreveu, não apenas pela quantidade de livros que escreveu, mas também pela qualidade e pelo tempo que passou no exercício da mediunidade. Nenhum médium exerceu a mediunidade de maneira ininterrupta como ele durante 75 anos. Segundo o professor Herculano Pires, um dos grandes estudiosos da doutrina espírita e da mediunidade de Chico Xavier, ele considerava Chico Xavier o homem psi, quer dizer, o protótipo do homem do futuro. A condição mediúnica é inerente a todos nós, porquanto o Criador não privilegia a nenhum de seus filhos. Todos um dia haveremos de nos tornar como Francisco Cândido Xavier, tanto no campo mediúnico quanto no campo humano. Chico representava o protótipo do homem do futuro. E o professor Herculano Pires escreveu: mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama, restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial. Os fenômenos psicapa
de efeitos físicos também se realizam de maneira espontânea, até mesmo no meio da multidão. Que tipo de fenômenos de efeitos físicos? Materialização de espíritos, transporte de objetos, de transubstanciação. Esse fenômeno de transubstanciação é semelhante àquele fenômeno provocado por Jesus nas bodas de Caná na Galileia, em que ele transformou a água em vinho. Durante muito tempo, testemunhamos diversas vezes a chamada magnetização das águas na comunhão espírita cristã. As águas, os vasilhames, se transubstanciavam, e aquela água, o vidro fechado, diversos vasilhames hermeticamente fechados, que as pessoas levavam, traziam de suas cidades, como nós temos aqui sobre a mesa, 3 garrafas d'água. Lá na comunhão espírita cristã eram centenas de garrafas d'água, e quase sempre, sem que ninguém se aproximasse daquelas garrafas d'água, elas passavam pelo chamado fenômeno de transubstanciação. Ora, ficavam cheirando a flores, ora a éter, ora a medicamentos, aos mais diversos medicamentos, assumindo uma cor diferente, transformando-se num líquido leitoso. E esse fenômeno muitas vezes acontecia conosco quando nós estávamos transportando o vasilhame com água na própria mão. Conversamos com diversos companheiros da comunhão espírita cristã, que acompanharam Chico Xavier desde quando ele transferiu residência em Uberaba, porque Chico transferiu-se em definitivo para a cidade de Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. Nós começamos a acompanhar Chico Xavier no começo da década de 70. Na primeira década em que ele residiu na cidade de Uberaba, eu estava com pouco mais de 10 anos de idade, 8 anos. Quando ele chegou em Uberaba, eu estava com 7 anos de idade. Comecei a acompanhá-lo dos 17, 18 anos em diante, e ficamos juntos durante 25 anos, mas acontecia diversas vezes. Alguém ia pegar um vasilhame, uma caneca com água, numa torneira qualquer, trazendo para uma pessoa beber, uma pessoa que estivesse com sede, ali no salão, sem poder sair. Aquela água começava a ferver na mão da pessoa, como se alguém tivesse jogado ali um sorrisal, um sal de fruta eno. Ela fervia, e a pessoa, quando ingeria aquela água, ela tinha gosto de remédio, gosto de flor, gosto de éter. Porque enquanto Chico Xavier estava psicografando, enquanto ele psicografava, os espíritos estavam fazendo o seu trabalho no meio do povo. Isso é mediunidade com Jesus. Isto é mediunidade com Jesus. Então nós presenciamos esse fenômeno de transubstanciação diversas vezes, de efeitos luminosos diversas vezes, efeitos inteligentes, de impregnação fluida, perceptível, de ideoplastia, de voz direta. Quantas vezes nós presenciamos em Uberaba, às vezes os espíritos queriam presentear uma pessoa, por exemplo, uma senhora. Nós estávamos lá no grupo espírita da prece, uma senhora
já idosa, aproximou-se para despedir de Chico. Chico viu-se dela, a abraçou, a beijou, e antes que ela se retirasse, ele perguntou: a senhora tem aí com a senhora algum lenço? E aquela senhora idosa, imaginando que Chico estivesse pedindo um lenço emprestado, ela abriu a bolsa e entregou um pequeno lencinho bordado para o Chico. O Chico pegou o lenço e ficou com aquele lenço na mão, à vista de todos nós que estávamos ali, e conversando com aquela senhora. Quando ele devolveu o lenço à senhora, o lenço estava pingando perfume. Nós poderíamos espremê-lo. Por isso que nós precisamos de estudar melhor a mediunidade de Chico Xavier. Ele se notabilizou como médium psicógrafo, como intermediário fiel, intérprete fiel entre os dois planos da vida. Mas ele não atuava mediunicamente, apenas no campo da psicografia. Enquanto ele estava psicografando, servindo-se de sua mediunidade e efeitos físicos, extraindo dele o ectoplasma, os espíritos realizavam diversas curas. Nós estávamos em Uberaba, certa vez, quando ao término de uma reunião, aproximadamente meia-noite, havia terminado a sessão de psicografia, porque nós saíamos do grupo espírita da prece às 4 horas da manhã, às vezes às 5 horas da manhã. Muitas vezes nós saímos do grupo espírita da prece com o sol nascendo, com o dia clareando. Quando ele terminou a psicografia, eu sempre estava à mesa, ao meu lado, Márcia, minha esposa, a uns 80 centímetros de Chico Xavier. Sempre nos colocamos ali, próximos a Chico Xavier, quando um senhor muito alto, que eu nunca tinha visto na reunião, um senhor simples, moreno, alto, estava vestindo um paletó, está colocado, situado logo atrás de mim. Ele estendeu aquele braço comprido sobre a minha cabeça e chamou: Chico, Chico, eu só quero cumprimentar você. E atravessou aquele braço comprido sobre a minha cabeça. O Chico estendeu a mão, ficou olhando. Ele podia ter assim um pouco mais de 60 anos de idade, talvez beirando os 70 anos, mas um homem ainda sacudido, um homem forte. Ele disse assim: eu estou aqui, eu vim aqui só para agradecer você, Chico. Você está me reconhecendo? Chico disse assim: ah, meu filho, eu estou querendo, mas... Ele não gostava de decepcionar as pessoas, não é? Ele não gostava de falar: não, me lembro de você, se fosse com a gente, né? Nunca vi você. Não, ele não respondia: ah, meu filho, eu estou querendo, mas deve já fazer muito tempo, não é? Como de fato fazia. Ele pegou e falou assim: eu sou fulano de tal de Pedro Leopoldo. Eu trabalhava como maquinista. Aí o Chico falou assim: ah, eu agora estou me recordando de você. Pois é, Chico, eu estou aqui hoje para agradecer a você, porque eu não tive oportunidade. Porque quando você estava em Pedro Leopoldo, eu me casei e logo minha mulher adoeceu e foi desenganada pelos médicos. Ficou muito doente, desenganada pelos médicos. E os médicos disseram que se ela escapasse, ela jamais poderia ser mãe. Ela jamais poderia ter filhos. Eu fiquei tão desesperado e me lembrei de você, de sua gente. E pensei assim: eu vou lá no povo do Chico Xavier. E fui lá no centro. E pedi a você que fosse em minha casa transmitir um passe.
E você me respondeu que depois da reunião passaria lá, como de fato passou. Você esteve em casa com outros amigos e você deu um passe na minha mulher. Passaram-se, Chico, muitos anos e hoje eu estou aqui para agradecer a você. Os médicos haviam desenganado a minha esposa e me disseram que se ela escapasse não poderia ser mãe. Eu fui pai de 10 filhos. E ele contou assim de uma maneira muito descontraída, muito alegre, não é? E logo as mulheres presentes começaram a ter medo do passe de Chico Xavier. Porque afinal de contas, um passe assim tão fértil, tão fecundo, mas depoimentos assim espontâneos, nós acompanhávamos toda semana. Então hoje, quando a gente ouve as pessoas falando Chico Xavier, extraordinário médium psicógrafo, eu falo, é muito pouco. Para ele era muito pouco. Ele era muito mais. Ele não era só médium. Ele não era só médium psicógrafo. Olha aqui, em Pedro Leopoldo, na década de 40, principalmente na década de 40, Chico Xavier realizava na casa de seu irmão André, com um grupo reduzido de amigos, sessões de materialização. Esses desenhos, esses esboços, foram feitos por um artista plástico notável, por um notável desenhista chamado Joaquim Alves, mais conhecido como Jô. Era amigo de Chico Xavier, era ele o criador das capas dos livros de Chico Xavier. Hoje, Chico Xavier, ou melhor, Jô, na companhia de Chico, evidente, Jô já se encontra do outro lado da vida, mas o senhor José Gonçalves Pereira, que também participava destas reuniões, o senhor José Gonçalves Pereira era presidente da Transitória em São Paulo, departamento da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eles presenciaram diversas sessões de materialização, em que Chico Xavier, à vista de todos, numa poltrona, cochilava em transe e liberava ectoplasma luminoso. Normalmente os médiuns de efeitos físicos liberam ectoplasma opaco. Chico Xavier liberava ectoplasma luminoso. O ectoplasma, a matéria ectoplasmática, era tão luminosa que clareava a casinha do André. Todo mundo via todo mundo. Não era uma reunião realizada às escuras, não. E ele liberava ectoplasma através da boca, através das narinas, através dos ouvidos e através do tórax. E aqui nós temos uma representação de como os espíritos se materializavam nessa forma diáfana. Aqui nós vemos Dona Alvina, mãe do senhor José Gonçalves Pereira, que materializada abraçava e conversava longamente com o filho. Vocês já imaginaram que prodígio é esse? Um espírito agora, se um espírito aqui neste momento se materializasse à vista de todos nós, materialização luminosa, vejamos a luz, vejamos a claridade, e conversasse longamente com o ente querido. Isso aconteceu na década de 40 em Pedro Leopoldo, até que Emmanuel disse a Chico: Chico, a sua tarefa é a do livro. Essas reuniões poderão atrair muito curiosos, e não convém que a tarefa do livro seja prejudicada. Nós
aconselhamos, orientamos que essas sessões sejam suspensas. Aqui está Meimei, como ela se apresentava, benfeitora espiritual do grupo. Vejamos, o espírito com aquela sua luminosidade, essa vestimenta era produzida pelo ectoplasma, duas luzes. Aqui nós temos Dona Ambrosina, uma das benfeitoras espirituais do grupo de Pedro Leopoldo, que também se materializava, e acontecia de todos esses espíritos se materializarem na mesma noite. Materializava-se um, depois ele se desmaterializava, materializava-se outro, conversava, caminhava, desmaterializava-se, depois materializava-se outra entidade. Aqui nós temos Dona Cidália materializada, Dona Cidália Batista Xavier, segunda mãe de nosso Chico, a segunda esposa do senhor João Cândido Xavier, a segunda mãe, a mãe de criação de Chico Xavier, que o acompanhou até os 18 anos de idade, não é? 17, 18 anos de idade. E aqui Emanuel materializado. Olha como a figura de Emanuel se apresentava, como um senador romano, vestido como um senador romano, um archote na mão, e no peito, aqui não dá para ver bem, mas ele se materializava, segundo o Jô e o senhor Gonçalves, Emanuel se materializava com as estrelas do Cruzeiro do Sul, resplandecendo no peito. Note-se as estrelas brilhantes. Extraordinário médium de cura, conforme nós falamos, no receituário homeopático, uma produção literária fantástica. À época eram 413 obras psicografadas nos mais diferentes estilos, e Chico Xavier costumava nos dizer: vejamos aí o que é mediunidade com Jesus, porque hoje às vezes os médiuns, eles só querem trabalhar, não vamos generalizar, existem exceções, mas muitos médiuns, principalmente no campo da psicografia, eles querem se trancar em seus gabinetes para escreverem os seus livros. Eles querem ficar fechados em suas salas, em seus quartos, em seus gabinetes, para produzirem os seus livros. Muitos deles sequer frequentam centros espíritas. Muitos deles não mantêm nenhum contato com o povo. Existem médiuns no movimento espírita que são médiuns de livros e mais nada. Eles não mantêm contato com o povo, eles não confortam, eles não consolam, eles não orientam, eles não conversam com o povo. Emanuel tinha dito a Chico Xavier, acho que nós aqui pulamos um, né? Vamos tentar aqui, vamos tentar voltar para o anterior. Não estamos muito acostumados aqui com este tipo aqui. Vamos lá, para o slide anterior. Ok? É isso. Olha o que Emanuel falou com Chico Xavier. Em doutrina espírita, precisamos trabalhar formando livros e ao mesmo tempo formando leitores. Chico Xavier, através da psicografia, formava livros. Através do exemplo, ele formava leitores. Porque não adianta formar livros sem formar leitores. Ele formava livros e formava leitores através de seus exemplos. E ele diz o seguinte: formar leitores era acolhê-los no coração, suportando-lhes as exigências, sem recriminação ou censuras. E formar livros seria
esquecer-me. Então, isto foi uma orientação muito preciosa de Emmanuel para Chico Xavier, porque ele exerceu a mediunidade como um verdadeiro apóstolo. Eu às vezes me pergunto assim, como é que Chico encontrava tempo para tudo? Ele dormia praticamente 3 horas e meia por noite. Ele trabalhava durante o dia e trabalhava até alta madrugada. Ele tinha uma correspondência numerosa. Todos os dias ele enviava correspondência para o correio. E ele cuidava ainda das atividades de casa. Ele tinha tempo para os seus cães, para os seus gatos, fazia questão ele mesmo de alimentar os seus gatos. Ele encontrava tempo para visitar os doentes do fogo selvagem, no Hospital do Pênfico em Uberaba. Ele encontrava tempo para visitar os presos na cadeia pública de Uberaba. Ele encontrava tempo para vir aqui em Goiânia, visitar os rancenianos na colônia Santa Marta. Ele encontrava tempo para participar em São Paulo de lançamentos de vários livros de sua lavra. Ele encontrava tempo para frequentar velórios. Agora nós que estamos na doutrina espírita, se alguém nos pede, nos chama, nos convida para... eu não tenho tempo. Essa questão de não ter tempo é falta de grandeza espiritual. É porque nós ainda não sabemos fazer o nosso tempo render. Qualquer tarefa pequena nos embaraça por 2 horas. Coisa que a gente poderia resolver em 10, 15 minutos, a gente perde 2 horas com aquilo. Chico Xavier não perdia tempo. Ele sabia fazer o seu tempo render. Por exemplo, as pessoas iam visitá-lo em Uberaba, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de outras cidades, pessoas do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná. As pessoas iam visitá-lo e ao término da reunião, ali pelas 2 horas da manhã, quando a reunião terminava mais cedo, ele convidava as pessoas para irem com ele à periferia da cidade, visitar uma família necessitada. Ele ainda ia à periferia da cidade, levava comida, levava roupa, levava agasalho, distribuía dinheiro com as pessoas carentes. Por isso é que ele se fez tão amado em Uberaba. Por isso que quando Chico desencarnou, no dia 30 de junho de 2002, o seu velório em Uberaba foi visitado por 130 mil pessoas. Uberaba é uma cidade que conta com 300 mil habitantes. Vejamos, praticamente metade da cidade. Algumas pessoas de fora, alguns amigos de fora, mas a cidade em peso praticamente foi prestar a Chico Xavier a sua homenagem, a sua derradeira homenagem. Não apenas espíritas. Eu estava no velório de Chico Xavier quando um pai aproximou-se com o filho do caixão, porque o velório foi armado no pequeno salão do grupo espírita da prece. O corpo ficou ali exposto à visitação pública durante 48 horas. Durante 2 dias, a pedido dele, Chico Xavier, o corpo ficou exposto à visitação pública durante 48 horas. E a TV local transmitindo o velório ao vivo. Eu estive no velório, depois fui para casa ver o velório pela televisão e acompanhar o féretro
pela televisão, o seu corpo sendo transportado num carro do corpo de bombeiros, uma verdadeira mão a pé, caminhando na direção do cemitério, e um helicóptero jogando pétalas de rosas. 130 mil pessoas. Esse pai que estava no velório, quando eu estava lá, ele fez o sinal da cruz diante do corpo, revelando que era católico, pegou o filho no braço, o filho pequeno, de uns 5, 6 anos, apontou o corpo de Chico Xavier e disse: meu filho, não esqueça, este é Chico Xavier, este homem era um santo. Então ele era, sim, uma unanimidade, quase, não vamos dizer total, absoluta, mas todos reconheciam nele uma pessoa extraordinária. Isso é exercer a mediunidade com Jesus. Isso é ser médium do Consolador prometido. Porque às vezes nós, adeptos da doutrina espírita, nos esquecemos de que o Espiritismo é o Consolador. Às vezes ficamos aí apenas destacando o aspecto científico da doutrina, destacando apenas o aspecto filosófico da doutrina, e nos esquecemos de que o Espiritismo é também religião, é o Consolador prometido. Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que desencarnou quando Chico contava 5 anos de idade, escreveu no livro Cartas de uma Morta. Esse livro, Cartas de uma Morta, é o segundo livro da lavra de Chico Xavier. O primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira em 1932. Cartas de uma Morta foi editado pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora. Saiu em 1935. Chico estava com 25 anos de idade. Este livro vai completar agora 72 anos. Cartas de uma Morta. Vemos o que a mãezinha desencarnada orientava o filho quando ele estava começando na mediunidade. Estava com 25 anos. Ser pobre, meu filho, escreveu Dona Maria João de Deus. Ser pobre. E Chico obedeceu a mãe. Foi pobre a vida inteira, de uma pobreza verdadeiramente franciscana. Frequentamos a casa dele, eu e Márcia, minha esposa, durante muitos anos. E a casa dele era de uma simplicidade. O seu modo de vestir, o seu modo de trajar. Certa vez nós estávamos lá em sua casa com outros amigos, e ele estava com um paletó bastante sujo. Ele estava com um paletó surrado. Eu tive a impressão de que ele não trocava aquele paletó há uns 10, 15 dias. E como ele estava doente, o paletó estava todo sujo, porque ele ia tomar café, caía um pouco no paletó. Ele ia tomar chá, caía no paletó. Ele ia tomar um pouco de Coca-Cola, caía no paletó. E ele tinha o hábito de comer bolachas assim. Ele pegava uma chávena com chá, colocava umas 3, 4 bolachas dentro, para a bolacha ir derretendo. Depois ele tomava a bolacha com a colher, e aquilo caía tudo no paletó dele. Um amigo que estava lá perto, falou assim: Chico, mas você está com o paletó todo sujo. E eu já tinha visto, mas eu não falei nada, porque eu conhecia Chico Xavier, não é? E o amigo diz assim, até bem intencionado: vamos trocar esse paletó, Chico, e coisa, né? Chico, você está com o paletó todo sujo. Ele olhou assim, demoradamente, e falou: sujo? Onde é que está que eu não vejo? Porque a gente tem essa mania de ver o que está errado, né? O que está sujo. E Chico Xavier: não estou vendo sujeira.
Ele não enxergava isto, nem nele nem nos outros. Era mais fácil ele enxergar nele do que ele enxergar nos outros. Então ele foi pobre a vida inteira. Olha que a mãe disse: ser pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde pousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. E Chico nunca foi vaidoso. Sempre, na pobreza, as roupas que ele tinha eram doadas pelos amigos, os sapatos, as roupas melhores que ele ganhava, porque às vezes ele tinha que ir à televisão, e como ele próprio dizia: eu estou indo à televisão representar o Espiritismo, eu não posso ir como alguém que está pedindo esmolas, eu estou representando a doutrina, e se eu vou representar a doutrina, eu tenho que ir desabando em glória, porque eu estou representando a doutrina espírita. Então os amigos compravam ternos e davam de presente para ele, compravam sapato, gravata, davam de presente para ele, porque ele mesmo nada comprava para si. Aí temos o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de sua lavra, lançado quando ele estava com 21 para 22 anos de idade. Esse livro sacudiu a Academia Brasileira de Letras e chamou a atenção da imprensa, de toda a imprensa brasileira, do jornal O Globo, à época, e de outros jornais de grande circulação no país, para esse jovem que não tinha além do 4º ano primário, porque Chico nunca foi além do 4º ano primário, que numa cidade pequenina aqui perto, né, de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo era o autor dessa obra fantástica, Parnaso de Além Túmulo. Mas nem tudo para Chico Xavier sempre foi, ou nem tudo sempre foi flor, não é? Ou foram flores, nem tudo. Em 1940, ele sofre um processo movido contra ele pela família de Humberto de Campos, porque Chico começou a psicografar Humberto de Campos, obras do grande autor Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, e logo a viúva entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier, reclamando os direitos autorais. A Federação Espírita Brasileira teve que contratar um advogado, o Dr. Miguel Timpone. Existe um livro que relata todo o processo, intitulado A Psicografia ante os Tribunais. E Chico Xavier, neste processo, o processo foi engavetado posteriormente, e em defesa de Chico Xavier saiu a própria mãe de Humberto de Campos. Olha que coisa extraordinária, a viúva entrando com o processo. Em defesa de Chico Xavier entrou a mãe de Humberto de Campos, Dona Ana de Campos Veras, que fez publicar no jornal O Globo, dia 19 de julho de 1944, estas palavras extraordinárias: realmente li emocionada as crônicas de Além Túmulo e verifiquei que o estilo é o mesmo de meu filho. Olha a mãe dando testemunho. Esse testemunho da mãe de Humberto de Campos fez com que o processo se engavetasse. Não tenho dúvidas em afirmar isso, e não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério, principalmente se consideramos que Francisco Cândido Xavier é um cidadão de conhecimentos medíocres, onde há fraude. Na hipótese de o tribunal reconhecer aquela obra como realmente
da autoria de Humberto, é claro que por justiça os direitos autorais venham a pertencer à família. No caso, porém, de os juízes decidirem contrário, acho que intelectuais patriotas fariam ato de justiça aceitando Francisco Cândido Xavier na Academia Brasileira de Letras. Só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário poderia ter escrito essa produção tão identificada com a de meu filho. Então, o tribunal se viu diante de um impasse. Se falava que a obra era de Humberto de Campos, o dinheiro, os direitos autorais deveriam ser entregues à família, mas aí o tribunal ia reconhecer oficialmente a mediunidade. Ia reconhecer oficialmente a mediunidade. Se falasse que não era de Humberto de Campos, tinha que levar o Chico para a Academia Brasileira de Letras. Uma das duas coisas tinha que acontecer. Ou endossava a mediunidade, ou então levava Chico para a Academia Brasileira de Letras. O tribunal não fez nem uma coisa nem outra. Engavetou o processo. E o processo expirou engavetado, não é? Isso aqui é muito engraçado. Nós estávamos lá em Uberaba, e quando ele contou esse caso, ele disse o seguinte, vamos voltar, já apertei aqui, novamente errado. Isto. Olha ele contando. Há pouco esteve aqui um psicólogo alemão me fazendo algumas perguntas. Indagou quanto tempo eu estava na psicografia, na mediunidade. Eu respondi que fazia já muito tempo. E o psicólogo alemão insistindo, querendo saber o tempo certo. Eu repeti que estava já há muitos anos na tarefa. Foi quando ele me disse, eu tenho uma tese que explica a psicografia. O psicólogo alemão falou, eu não acredito nada de espiritismo, eu não acredito nada em mediunidade, eu tenho uma tese que explica a psicografia. Passar lá para frente, né? Próximo. Olha o que o psicólogo diz. As pessoas que estejam a executá-la num período de no máximo 30 anos sofrem de psicose maníaco-depressiva. O psicólogo alemão, entendido, né? Quem esteja nisso no máximo há 30 anos é psicótico. Sofre de psicose maníaco-depressiva. Aí o Chico disse assim, olhando para ele, por fim respondi que há mais de 50 anos estava na mediunidade, desde os 5 de idade. Ele levou a mão na cabeça e me disse, nossa, então eu vou ter que reformular a minha teoria. Porque até os 30 anos na mediunidade era psicótico, mas o Chico estava há 50 anos, o psicólogo falou, isso não serve para a minha teoria, eu vou ter que reformular a minha teoria. A partir da década de 70, vejamos que coisa interessante, Chico Xavier começa uma nova fase na mediunidade, a partir da década de 70. Os jovens começam a se comunicar através de Chico Xavier mais ostensivamente, mais, digamos, intensamente, porque até então era Emmanuel, André Luiz, eram os espíritos doutrinadores. A partir da década de 70, Chico começou a lançar livros com as mensagens dos jovens desencarnados. Talvez alguém aqui se lembre do incêndio no Joelma, em São Paulo, no edifício Joelma, no edifício Andraus. Aquilo foi uma comoção. 16 e 25 já? Já. Não é possível. Eu não fui nem um terço ainda. Então vamos mais rápido. E o Brasil inteiro, depois do Pinga-Fogo, porque na década de
de 70, Chico Xavier participou de 2 programas Pinga Fogo, através da extinta rede Tupi de televisão. E o Brasil inteiro, eram ônibus e carros, ali na porta da Comunhão Espírita Cristã, dezenas e dezenas de carros. Ônibus, 20, 30 ônibus, cheios de romeiros do Brasil inteiro, querendo mensagem dos jovens. E os jovens começaram a se comunicar, escrevendo em 1974, Entre Duas Vidas. Em 1975, Jovens no Além, um dos maiores sucessos editoriais da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Em seguida, Somos Seis. Em 1976, Crianças no Além. Em 1977, Amor sem Adeus. Em 1978, Enxugando Lágrimas. Em 1978, olha que coisa interessante, na mediunidade de Chico Xavier, conforme ele próprio certa vez nos disse, ele disse assim: meu filho, a minha mediunidade teve diversas fases. Primeiro vieram os poetas, Parnaso de Além Túmulo. Eles vieram sacudir um sininho na praça pública, chamando o povo para se reunir e recitando seus versos. Depois vieram os grandes prosadores, Humberto de Campos, e os espíritos de Falando a Terra, etc. Depois vieram os doutrinadores, Emanuel e André Luiz. E finalmente as portas do mundo espiritual foram abertas também para os espíritos comuns, porque até então se comunicavam apenas os espíritos considerados superiores, intelectuais. Aí começaram a vir os jovens e as crianças se comunicando através de Chico Xavier, crianças de 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, jovens de 15, 16, 17, 18 anos. Em cada reunião nós tínhamos 10 mensagens, 12 mensagens, 10, 12 espíritos falando, escrevendo, trazendo os seus depoimentos de além túmulo, né? E agora, rapidamente, nós vamos apresentar Chico Xavier como fenômeno humano, comparável aos maiores da história. Chico Xavier a figura de Chico Xavier pode ser comparada a Francisco de Assis, pode ser comparada a Gandhi, pode ser comparado a Vicente de Paulo. A figura de Chico Xavier é como um padre disse, o Frei Beto certa vez escreveu, que se Chico Xavier estivesse no catolicismo, ele seria canonizado, ele seria considerado um santo. Esse grande jornalista Mauro Santayana escreveu na Folha de São Paulo, em 11 de julho de 1982, olha o que ele escreveu: é possível duvidar do Espiritismo, mas é impossível duvidar de Francisco Cândido Xavier. Olha como a figura humana se sobrepõe à figura do médium. Interessante que tem médium que acha que é a mediunidade que carrega o médium. Não é, é o médium que carrega a mediunidade. No duplo sentido. Se você não for uma boa pessoa, se você não for um homem de bem, você não será um bom médium. A melhor maneira de ser um bom médium é ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom cristão. Por isso que nós falamos hoje no programa de rádio, quando nos perguntou como é que se deve desenvolver mediunidade. Desenvolver mediunidade é fazer crescer o espírito. Mas não é fazer crescer o espírito comunicante, não, porque muita gente quer receber guia, quer receber o mentor, mas não quer fazer crescer o próprio espírito. A revista Época, de 11 de setembro de 2006, do ano passado, talvez pouca gente aqui saiba disso. Aqui está a revista Época, personagens que marcaram a época: Chico Xavier,
foi considerado o maior brasileiro da história, pela revista Época, ao lado de Rui Barbosa. Os estudiosos da revista, os políticos da revista, Rui Barbosa, o maior brasileiro da história. Os leitores da revista escolheram Chico Xavier, o maior brasileiro da história, que já havia sido, no ano 2000, o maior mineiro da história. Vocês se lembram que Chico Xavier foi eleito o maior mineiro da história? Concorrendo com quem? Pelé, Santos Dumont, Juscelino Kubitschek, Carlos Drummond de Andrade, e vai por aí. Betinho, o sociólogo Betinho. Chico Xavier foi eleito pelo povo como o maior mineiro da história. Em 2006, já desencarnado, há 4 anos desencarnado, ele é eleito o maior brasileiro da história. Isso para nós deve ser motivo de justa satisfação e alegria. Não vamos falar orgulho, né? Mas de júbilo, de alegria, não é? Olha aqui Chico Xavier, que figura extraordinária. Nós agora temos uma série aqui de fotos de Chico visitando os leprosos, como Francisco de Assis fazia, na colônia Santa Marta, em Goiânia. Olha a expressão de bondade dele. Ele aqui estava ótimo, enfiando a mão no bolso para tirar... Olha essa mão, olha que foto expressiva. Veja a mão dessa doente, toda marcada pela hanseníase. E Chico Xavier se preparando para abraçá-la. Olha ela na cama. E como ele se inclina para ela, numa sequência de fotos, para beijá-la. Ele não era um homem que só se preocupava com mediunidade. O médium não pode só se preocupar com mediunidade. Doutor Odilon Fernandes, por nosso intermédio, ele compara a mediunidade a uma cascata. Ele diz o seguinte: a mediunidade, ela cai na vertical, mas deve correr na horizontal. O que quer dizer isso? Quando uma cascata cai na vertical e corre na horizontal, ela fertiliza o campo e faz nascer as sementes. A mediunidade vem do alto, vem dos espíritos, mas é para correr entre as pessoas, consolando, confortando e esclarecendo. Olha aqui ele abraçando uma outra doente, lá na colônia Santa Marta. Aqui nós temos Dona Maria Eunice Luquezzi, de São Paulo, que sempre o acompanhava. Também já desencarnou, grande amiga de Chico Xavier. Ele aqui, vocês perceberam, eu vou voltar aqui para vocês perceberem uma coisa, a diferença de terno, que é capaz de vocês não perceberam a diferença de terno. Porque isso aqui foi num ano. Ele estava com esse terno azul, não é azul claro, e aqui, já no outro ano, ele com um terno cor assim meio bege, né? Ele ia todo ano à colônia dos rancenianos. Olha outro terno, é um azul mais escuro agora. Ele caminhando também lá dentro da colônia dos rancenianos. Aqui ele está no hospital do Pênfico, em Uberaba. Quem conhece, ali está a Dona Aparecida, olha. Hoje com 94 anos de idade. Dona Aparecida Conceição Ferreira, que já esteve presa, chamada de tudo quanto é nome, porque pedia esmola para os penfigosos. Quantos doentes? Ela trabalhava como enfermeira na Santa Casa de Uberaba. Os médicos colocaram os penfigosos na rua. Ela pegou os penfigosos, que inicialmente eram 5, e os levou para a sua casa. Aí começou o Hospital do Pênfico. Aqui Chico psicografando. Esse pessoal tudo aqui já desencarnou, viu, gente? Olha, o Chico desencarnou, o seu Ícar desencarnou, Antônio Fonseca de Abreu desencarnou. Vocês estão vendo esse aqui de narizinho aqui? Olha aqui. Ainda não desencarnou não, sou eu, viu, gente? Aqui, ó. Quer dizer, acho que não desencarnei, não sei. Eu não ando sabendo mais nada.
Olha ali, eu estava ali, a Márcia estava também aqui ao meu lado. Todo ano ele ia no hospital do Pênfico visitar os doentes. Olha aqui que beleza. Esta aqui é a Márcia, minha esposa, não é? Evidentemente mais jovem, não é? O Chico bem disposto, a Dona Aparecida, outros amigos de outras cidades. E ele cumprimentava todo mundo e oferecia uma rosa. E ainda beijava a mão. Haja paciência. Eu costumo dizer que a paciência de Chico dava impaciência na gente. Ele não usava relógio e não precisava, sabia quantas horas era, tudo. Olha ele com Dona Aparecida nessa foto. Olha o tanto de criança que ela criava e cria, gente. Os dois sentadinhos, né? Dona Aparecida e Chico Xavier, uma foto extraordinária. Mauro Santayana falando novamente sobre Chico Xavier. E mais forte que a mediunidade. Gente, presta atenção nesta colocação de um jornalista não espírita. Um dos maiores jornalistas do Brasil de todos os tempos. E mais forte que a mediunidade, que pode ou não existir, há em Chico Xavier a ilimitada capacidade de amar. E a sua certeza de que trata realmente com os espíritos. Ninguém pode vê-lo como um impostor. Ninguém pode vê-lo como um impostor, a menos que a impostura pudesse ser também astuta forma de santidade. Ninguém pode. A figura humana de Chico Xavier, impondo a crença na doutrina dos Espíritos, no Evangelho do Cristo. Por isso que não adianta, nós os espíritas temos que dar o exemplo, parar de brigar, parar de discutir, parar de nos atritarmos uns com os outros e procurar dar o exemplo. Ir para a periferia, como Chico Xavier fazia. Olha, ele nos contou que certa vez, ele estava muito mocinho, começando na mediunidade. Emmanuel falou para ele assim: Chico, depois dos exercícios mediúnicos, você vai para a periferia. Você vai para a periferia dar banho nos doentes e fazer curativo nos feridentos. Ele era muito ingênuo, segundo ele próprio, né? Muito mocinho. Ele falou assim para Emmanuel: ué, mas o que tem caridade a ver com mediunidade? O que tem caridade a ver com mediunidade? Aí Emmanuel disse assim: Chico, você vai desempenhar uma tarefa na qual você vai precisar de muita proteção espiritual, porque você será perseguido pelos encarnados e pelos desencarnados. Quando você for na periferia ajudar uma família, os espíritos interessados por aquela família vão proteger você. Quando os espíritos obsessores quiserem se aproximar de você, eles vão falar: vocês não encostam a mão nele, porque ele é benfeitor da minha família. Nós o defendemos. Não encostem a mão nele, você vai precisar. E os médios não entendem isso. Tem médium que só vai no centro no dia de reunião mediúnica, não quer saber de mais nada. Tem médium que só quer ser médium com os desencarnados, mas não quer ser médium com os encarnados. Aí eu me dou muito bem com os espíritos, mas com os espíritas. Por isto, olha aqui, ele foi eleito cidadão honorário em mais de 100 cidades em vários estados. Eu não sei se em Divinópolis deram a ele título de cidadão, não sei se deram, mas diversas cidades do estado de Minas, estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Goiás e outros estados deram a ele o título de cidadão. Ele foi candidato ao prêmio. Outra vez apertei aqui, não, agora podemos ir para frente. Isto. Ele foi candidato ao Nobel da Paz em 1981. Recebeu a medalha da Inconfidência em 21 de 4 de 91. O mineiro do século, novembro de 2000. Aqui é novembro de 2000, gente, olha. Quando ele foi eleito mineiro de século e também recebeu a Comenda da Paz, Chico Xavier. Já estava magrinho, abatido, desencarnaria daí a 2 anos. Olha o tanto de microfones em volta dele, de várias TVs do Brasil. Inclusive a Rede Globo aqui, ó, não é? Estavam lá.
e foi inspirador de centenas de instituições no país, aproximadamente 2.000. O espiritismo no Brasil pode ser dividido em antes e depois de Chico Xavier. Se o espiritismo não existia antes de Allan Kardec e passou a existir depois de Allan Kardec, o espiritismo no Brasil pode ser dividido em antes e depois de Chico Xavier. Antes de uma dimensão, depois do advento de Chico Xavier, uma outra dimensão. Arthur da Távola, senador, jornalista, já foi senador, não sei se ainda é, escreveu em 25/6/82, quando ele foi candidato ao Nobel da Paz. Olha aqui, a integridade pessoal, a íntima relação entre a pregação e a própria vida, a honestidade de seus seguidores, a ausência completa de significantes externos, o contato com o mistério, a ausência de qualquer forma de violência em sua figura e pregação. Chico era candura quando aparecia na televisão. A nenhuma subordinação a hierarquias aprisionantes, a discrição pessoal, a nenhuma procura de poder político. Nunca procurou prestígio político. Nunca procurou prestígio político. Nunca pleiteou qualquer tipo de verba, definitivamente. Ah, de novo, parece até uma coisa, né? De novo, é que isso aqui é muito sensível. As formas originais de organização interna do seu movimento, sem personalismo ou autoritarismo, tudo isso gera uma figura de comunicação de alta força, mistério, empatia e grandeza moral. Foi com esses predicados que Chico Xavier foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, com mais de 10 milhões de assinaturas de brasileiros. Só não ganhou o Nobel da Paz porque nós sabemos da natureza política do prêmio. Na Rede Globo de televisão, em 23 de maio de 1980, ele recebeu uma mensagem de Emmanuel. Estou correndo, viu, João? Um homem chamado Amor. Aqui ele dando entrevista na Rede Globo de televisão, retrato de Emmanuel lá atrás. Olha que mensagem. Amigo, Jesus nos abençoe. A inteligência humana conseguirá atingir as maiores realizações. Poderá conhecer a estrutura de outros mundos, construir no piso dos mares, escalar os mais altos montes, interferir no código genético das criaturas. Quando Emmanuel deu essa mensagem, o genoma não havia ainda, o código genético, o genoma não havia ainda sido descoberto. Isso foi em 80. Isso foi em 80. Interferir no código genético das criaturas, decifrar os segredos da vida cósmica, penetrar nos domínios da mente e controlá-los, inventar os mais sofisticados aparelhos que propiciam o reconforto, criar estatutos para o relacionamento social e transformá-los segundo suas próprias conveniências, levantar arranha-céus ou materializar as mais arrojadas fantasias. Entretanto, nunca poderá alterar as leis fundamentais de Deus e nem viver sem amor. Ele psicografou isso diante das câmeras da TV Globo. A Gazeta Mercantil de São Paulo publicou os 5 religiosos mais influentes do Brasil. Em primeiro lugar, quando Dom Paulo era o cardeal, ele foi o mais influente, com 13,06. Em segundo, Dom Helder Câmara, com 11,49. Terceiro, Dom Luiz Lochager, 11,39. Em quarto, Chico Xavier, 9,52. Em quinto, Dom Eugênio Salles, 9,17. Um espírita no meio desses cardeais todos, não é? Considerado um dos 5 religiosos mais influentes. Aqui nós vemos Chico Xavier no Abacateiro, sábado à tarde, em que ele reunia com os pobres lá em Uberaba, debaixo de uma árvore. Isso aqui era no ar livre. Este livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, nós publicamos.
E aqui ele manda um recado para os dirigentes espíritas. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o Espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. Já vimos? Olha aqui, essa fui eu que bati essa foto. Isso foi lá no Abacateiro. As paredes pobres, caindo. Olha a roupa dele simples, a expressão dele olhando para o infinito, e o Evangelho segundo o Espiritismo aberto de encontro ao peito. Ele nos falava que conhecia o Evangelho segundo o Espiritismo todo na cabeça aos 5 anos de idade. De quem ele foi a reencarnação, não sei. Não é? Olha aqui, Chico Xavier, novamente com outro terno, lá no Abacateiro, lendo uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre nessa simplicidade. Beijando a mão dos pobres, olha aqui. Está preparado, armou o beijo para beijar a mão dos pobres lá na fila. Outra coisa, conhecia todo mundo pelo nome e perguntava como é que vai seu pai, como é que vai sua mãe. Não era esse negócio de ir lá e despejar e ir embora, não. Conversava com as pessoas. Olha aqui os rancenianos o abraçando. Essa senhora sem dedos, essa sem nariz. Lá na colônia Santa Marta. Olha aqui um senhor, também sem o nariz, sem as mãos. Sabem o que ele está dando para esse senhor? Uma imagem fosforescente de Nossa Senhora Aparecida. Porque esse senhor era católico e ele não ia lá pregar religião, então ele não dava o Evangelho segundo o Espiritismo. Era católico, ele dava uma imagem de Nossa Senhora, porque ele respeitava a fé de todo mundo, ele respeitava a crença religiosa de todo mundo. Isso é uma coisa difícil, né? Uma vez, lá na cadeia, nós estávamos com ele lá em Uberaba, alguém falou assim: Chico, mas você vindo aqui na cadeia trazendo cigarro para os presos, por que você não traz livro espírita para os presos? Ele falou assim: meu filho, eles estão de trás da grade, eu não venho aqui pregar moral para ninguém, eu também sou um preso, só que eu estou fora da grade. Olha aqui ele abraçando esse senhor, o mesmo, olha o tamanho do tumor desse senhor no rosto. E esse é o último slide. Certa vez falaram que o Chico vaidoso, que ele estava recebendo título de cidadania por aí afora, viajando muito, passeando muito. Olha a resposta que ele deu: sinto-me como se fosse uma parede pobre, sobre a qual se pregasse um cartaz anunciando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O merecimento será da mensagem que atravessou 20 séculos e continua conosco, como sendo a nossa maior esperança. Oxalá possa eu, como parede arruinada, permanecer de pé por mais algum tempo, para servir sempre a Ele. Então ele falava: não, eu estou recebendo essas homenagens, não é para mim. Eu estou recebendo essas mensagens para a doutrina espírita, e eu compareço a essas cidades como um cabide. Eles que penduram em mim as homenagens. Mas as homenagens são para o Espiritismo, elas não são para mim. E tanto é assim que ele nunca levou para casa um título de cidadão. Ele deixava onde ele recebia, com amigos da cidade. Ele repassava: está aqui de presente, isso pertence à comunidade espírita de vocês, e não a mim. Eu fui eleito só para receber, mas não sou eu. E terminou esta primeira parte. Avançamos um pouco no horário, mas não tem problema, não é? Eu gostaria de ter esgotado esse assunto. Você poderia falar um pouco sobre o trabalho mediúnico das cartas consoladoras? Esse trabalho foi um trabalho dos mais importantes de toda a tarefa missionária de Chico Xavier. Nós acompanhamos esse trabalho durante 25 anos. E testemunhamos a importância desse trabalho. Esse trabalho difundia a doutrina espírita, consolava a família e divulgava a doutrina espírita.
Muitos familiares que iam a Uberaba para uma mensagem do ente querido desencarnado se consolavam, passavam a crer na doutrina espírita, voltavam para as suas cidades de origem e fundavam lá grupos espíritas. A partir dessas mensagens foram fundados muitos centros, muitas creches, muitos lares de amparo a idosos, muitos trabalhos com gestantes, etc. e etc. Foi um trabalho abençoado, este trabalho. Quais são as iniciativas para ser um médium? São através das renúncias, através das orações, através dos bons hábitos, atos e pensamentos elevados, ou isso é nato? Não tem nada que é nato, inato. A mediunidade é uma conquista. A mediunidade é uma conquista. Ah, nasceu médium. Nasceu porque já conquistou isso no passado. Ah, Chico Xavier nasceu médium. Não, ele era um predestinado. Bom, foi um predestinado dentro da tarefa que ele cumpriu, evidentemente, mas ele realizou conquistas em vidas passadas. Se nós queremos desenvolver as nossas faculdades mediúnicas, nós temos que nos esforçar através do estudo, do trabalho, da perseverança, da disciplina, do amor ao próximo. É aquilo que nós falamos, sintetizando, é fazer crescer o espírito. Ninguém nasce médium sem ser médium. Para que alguém nasça médium, precisa ser médium. Chico Xavier nasceu médium porque já era médium em existências passadas, ou seja, ele tinha faculdades mediúnicas já desenvolvidas em existências passadas. Em sua opinião, no futuro, o que representará a mediunidade para a igreja, outras instituições religiosas e a sociedade em geral? A mediunidade irá se generalizar, a mediunidade será aceita, como fala Dr. Inácio Ferreira neste seu último livro, No Limiar do Abismo. Nós não devemos nos assustar. Não devemos nos assustar se dentro de pouco tempo a igreja começar a falar em mediunidade católica. Joana d'Arc era médium. Joana d'Arc, que foi queimada como bruxa, hoje é considerada santa e considerada médiumica pela igreja católica. O que você acha sobre o fato de que a maioria dos centros hoje não existirem um setor da mediunidade aberto ao público como consolação? Olha, mediunidade ostensiva, mediunidade pública, isso é um problema, tem que ir devagar. Tem que ir devagar, com muito equilíbrio e com muito discernimento, porque senão pode degenerar em obsessão. Dr. Odilon Fernandes, ele fala, por nosso intermédio, que assim como a mediunidade às vezes é responsável pela criação de uma casa espírita, pode ser responsável pelo fechamento de uma casa espírita, quando a obsessão se instala e todo mundo fica perturbado. Então é preciso ir devagar. A mediunidade está confinada a sessões de desobsessão e cura, sempre fechadas. Voltamos a repetir, é preciso de ir com cautela, ir com prudência no que tange à mediunidade. Às vezes é preferível menos mediunidade no centro, mais estudo e mais trabalho. Dr. Odilon Fernandes, por nosso intermédio, ele coloca a mediunidade no centro espírita em 5º lugar. Em 1º lugar, ele coloca a evangelização da criança. Em 2º lugar, ele coloca a juventude espírita, a mocidade espírita. Em 3º lugar, ele coloca o estudo da doutrina. Em 4º lugar, ele coloca a assistência fraterna. Em 5º lugar, a mediunidade. Não deve estar em 1º lugar. Espiritismo e apometria têm algo em comum? Nos fizeram a mesma pergunta no programa de rádio, não é? Desta manhã.
O espiritismo não tem nada em comum com a apometria. A apometria é que tem algo em comum com o espiritismo. Mais propriamente, a apometria tem algo em comum com a mediunidade. Mas o espiritismo não tem nada em comum com a apometria, porque o espiritismo é mais do que a apometria. Embora nós respeitemos profundamente essas práticas chamadas apométricas, são estudos válidos, pesquisas sérias, quando conduzidas seriamente, importantes, mas vejamos bem, nós na casa espírita, na chamada mediunidade tradicional, nós não estamos dando conta. Com a chamada mediunidade tradicional, a cromoterapia pode ser utilizada como um recurso para a mediunidade de cura? Pode ser usada, mas a mediunidade de cura natural que existe dentro da casa espírita é o passe. Se você tiver que receber algum auxílio espiritual, você recebe através do passe. Se você não tiver que receber, você pode recorrer à cromoterapia, você pode recorrer à pirâmide, você pode recorrer ao que você quiser. Tem gente que chega lá no nosso centro espírita em Uberaba, porque lá em Uberaba nós temos duas casas espíritas. A Casa Espírita Bittencourt Sampaio e o Lar Espírita Pedro e Paulo. O Lar Espírita Pedro e Paulo é onde temos as sessões de psicografia. E os velhinhos que moram conosco. Na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, nós temos lá as nossas sessões de estudo. Tem gente que chega lá no Bittencourt Sampaio e pergunta assim: aqui tem trabalho de cura? Eu respondo: tem. Qual que é o trabalho de cura? É o do passe. É ali, ó. Você entra na fila, é trabalho de cura. O trabalho do passe é trabalho de cura. Tem gente que chega no Pedro e Paulo e pergunta: aqui tem trabalho de cura? Eu falo: tem. Qual que é o trabalho de cura? Vem dar banho nos velhinhos que você vai curar. Você fica curado. É trabalho de cura. Vai fazer sopa para os pobres. É trabalho de cura. As obras de Chico Xavier é o prolongamento material da codificação kardeciana. Prolongamento material, vírgula. Prolongamento material e espiritual da codificação kardeciana. Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? Para mim, é. Agora, respeito quem pensa de modo diferente, esperando que o respeito seja recíproco. Que informações você tem sobre as crianças índigo? Olha, falam tanto nessas crianças índigo. Vamos esperar para ver ao que vieram ou ao que estão vindo, porque por enquanto não passaram de crianças índigo. Vamos ver se quando crescerem serão diferentes. Vamos esperar, porque até agora eu não vi nenhuma criança índigo que virou um jovem índigo. Parece que só fica criança índigo, então vale. Olha, Chico Xavier tem substituto? Não, por vários motivos. Primeiro, porque não tem hierarquia no espiritismo. Nós não temos hierarquia no espiritismo, nós não temos chefe encarnado no espiritismo, graças a Deus. Se tivesse, eu estava fora, eu pularia fora. Se tivesse que prestar obediência a algum órgão do espiritismo, eu pularia fora. No espiritismo a gente tem que prestar obediência à consciência e à doutrina. É a codificação e a doutrina, é lógico, respeitando as instituições que existem. Agora, Chico tem substituto? Ele falava assim: eu sou um pé de grama. Quando um pé de grama morre, nasce outro pé de grama no lugar. De fato, eu concordo, só que não nasce com a mesma qualidade. Aí é que são elas, né? Grama a gente tem para todo lado. Agora, grama tipo Chico Xavier, tipo exportação, né? Por que há tanta divergência de opinião entre os médiuns? Porque são vaidosos, orgulhosos e personalistas. É por conta disso. Agora, eu gostaria de que a pergunta fosse elaborada da seguinte forma:
Porque há tanta divergência de opinião entre os espíritas? Porque aqui dá a impressão que quem fez a pergunta está excluindo os médiuns ou está se excluindo do rolo, não é? Certa vez eu perguntei isso para o Chico: Chico, por que os espíritas brigam tanto? Eu era muito jovem. Discutem tanto, polemizam. Brigar é a expressão, né? Força de expressão, essa coisa toda. Eu perguntei: Chico, por que os espíritas discutem tanto, polemizam tanto, e um puxa para cá, outro puxa lá, para lá, aquela coisa toda? Ele falou: meu filho, eu também já fiquei preocupado com essa história. Eu tinha essa mesma preocupação sua. E um dia eu fui no Rio de Janeiro, encontrei com a Dona Ivone Pereira e fiz a mesma pergunta para a Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, por que a senhora acha que os espíritas brigam tanto? Ela me respondeu assim: Chico, eu também já estive muito preocupada com essa questão. E eu perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes: por que os espíritas, Dr. Bezerra, eles discutem tanto? Sabe o que ele me respondeu, Chico? Ele me disse assim: é porque os espíritas são todos delinquentes reencarnados. Foi a resposta do Dr. Bezerra de Menezes. Agora fala aqui especialmente os psicógrafos, né? Eu não sei por que especialmente os psicógrafos. Porque eu dirijo uma casa espírita em que às vezes até as costureiras brigam. Brigam por conta de chave no centro. Brigam por conta de chave. Quem tem a chave da porta de um departamento não quer que ninguém tenha cópia daquela chave. Se alguém tem uma cópia daquela chave e entra, é num quartinho assim, um por um. É um metro por um metro. E tem um armário lá de 3 gavetas. Abre a porta, nossa, quem mexeu no meu armário? Naquele... tenha santa paciência. Não é? Tenha santa paciência. Então eu acho o seguinte: os médiuns são vaidosos, são personalistas, orgulhosos. É por conta disso. Eu só conheci um médium que não era Chico Xavier. O resto eu ponho tudo no mesmo balaio. E entro dentro também. É lógico. Entro dentro também. Você mencionou que Chico dormia mais ou menos 3 horas e 30 minutos por noite. 3 horas e meia. Até que ponto os espíritos desencarnados influenciam o nosso sono? Os obsessores influenciam ilimitadamente. Eles podem tanto fazer a gente ficar sem dormir, como fazer a gente dormir demais. Normalmente, eles costumam fazer a gente dormir, principalmente nas palestras espíritas. Não, eu não estou brincando. Está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Fazem a gente dormir durante as palestras espíritas para a gente não assimilar novas ideias. Porque quem assimila novas ideias muda de sintonia, muda de canal e foge à sintonia com os obsessores. Como eles não querem que a gente mude de canal, eles chegam e hipnotizam a gente para a gente dormir. Depois tem médium aqui, que eu vi muita gente cochilando aqui, né? Garanto que vão falar assim: não, eu estava desdobrado, eu estava desdobramento, eu estava liberando ectoplasma para que corresse tudo bem. Na reunião, não estava nada, era sono mesmo, preguiça depois do almoço. Minha irmã tem visões e sonhos constantes com parentes que desencarnaram, mas não consegue entender suas mensagens. O que ela deve fazer? Sempre após estas visões acontece algo com alguém da família, uma morte, uma doença. Ela é médium? Todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. Isso acontece com muita gente, viu? Muitas pessoas me fazem a mesma pergunta. Tem visões de coisas que vão acontecer. Olha, essas visões têm que ser analisadas. Nós precisamos ter discernimento. Pode acontecer, pode não acontecer. Pode ser algo de um espírito que está querendo perturbar.
Porque os espíritos amigos, benfeitores, quando querem nos alertar, eles sempre agem com muita discrição. Eles sempre agem com muita discrição. E quando, por exemplo, é para a gente avisar alguém de alguma coisa, aquilo às vezes se faz para nós assim, tão marcante, tão patente, a gente tem que procurar um jeitinho de transmitir o recado, às vezes, àquela pessoa, sem causar pânico na pessoa. Por exemplo, Chico Xavier, ele nos contou que há muitos anos atrás, ele tinha um tipo também de mediunidade, porque ele tinha todos os tipos de mediunidade. Ele falou assim: olha, eu às vezes estava conversando com uma pessoa, eu olhava para aquela pessoa, e eu sabia do que aquela pessoa iria desencarnar. Eu olhava para aquela pessoa e sabia do que aquela pessoa ia desencarnar. Porque Chico, ele lia os pensamentos. Não era só dos desencarnados, não, dos encarnados também. Ele pegava os pensamentos da gente ali. Meus ele pegava sempre ali. Eu tinha até medo de pensar perto dele, porque ele pegava. Eu não tinha mais medo de pensar perto dele, porque eu pensava na bondade dele, né? Assim, ele há de ter misericórdia de mim. Ele é um espírito superior, há de ter misericórdia de mim. Então eu ficava ali. Mas ele pegava os pensamentos da gente. Eu tive isso várias provas comigo. Então ele falou assim: meu filho, eu conversava com a pessoa, eu às vezes via do que a pessoa ia desencarnar. Mas às vezes a pessoa era muito minha amiga, eu não podia fazer nada. Isso começou a me fazer a sofrer tanto, que eu orei a Emmanuel e aos espíritos benfeitores para que tirassem aquilo de mim, que eu não queria mais. Eu sofria muito com aquilo, porque eu não podia fazer nada. Se era de acidente, ele via. Ele via aquilo. Se era de um problema físico qualquer, no coração ou nos pulmões, etc., ele via também aquilo. E dizer que aquilo fazia que ele sofresse muito. Então ele pediu a Emmanuel para que tirasse aquilo dele. Então a gente tem que ter cuidado com essas visões. As perguntas parecem que terminaram, né? Cumprir o prazo, 20 minutos, não é? Então, palavras finais? Palavras finais? As nossas palavras finais são de agradecimento. Evidentemente que nós gostaríamos de ficar aqui durante mais tempo, conversando com vocês, quem sabe até numa época mais propícia, de menos calor, não é? Em que o clima, inclusive, nos ajudasse. Porque esse estudo acerca da mediunidade, ele é muito complexo, ele é muito vasto, muito amplo e muito apaixonante. Nós ficaríamos aqui conversando sobre mediunidade durante mais 2, 3, 4 horas, porque o assunto de fato é inesgotável. Mas nós objetivamos nesta tarde, nesta nossa primeira visita a Divinópolis, objetivamos que os nossos irmãos se recordassem um pouco de Chico Xavier, porque, repetindo, quando se fala de mediunidade com Jesus, o exemplo maior é o de Francisco Cândido Xavier. E, sinceramente, eu só entendo mediunidade exercida da maneira como Chico Xavier exercia, cumprindo com o dever cristamente. Por esse motivo, ele se transformou num verdadeiro apóstolo. Já era, se engrandeceu ainda mais em seu apostolado, através das vidas sucessivas. Que nós espíritas, em nossas casas espíritas, não nos esqueçamos disso. E que nós possamos começar ou recomeçar nas casas espíritas a estudar o Espiritismo, que no dizer de Herculano Pires é ainda o grande desconhecido. É ainda o grande desconhecido, a doutrina espírita. Vamos voltar a estudar em nossas casas espíritas. Vamos abrir reuniões para o público. Vamos estudar a doutrina espírita com o povo.
Vamos estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Vamos estudar principalmente as obras mediúnicas de Chico Xavier. Essas obras atuais de outros médiuns, todas elas têm o seu relativo valor. Nós reconhecemos o relativo valor de todas essas obras que têm surgido. Mas, por exemplo, nós não vamos estudar uma obra do médium Carlos Bacelli deixando uma obra de Chico Xavier para trás. Nós não podemos estudar uma obra de nenhum outro médium deixando uma obra de Chico Xavier para trás, porque na doutrina espírita a referência, pelo menos para mim, é Jesus, Kardec, Chico Xavier, os outros depois. Muito obrigado. O Evangelho de Jesus